1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a mostrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Pai, essa é a sua palavra, palavra da verdade, palavra viva, palavra eficaz, palavra que traz cura à nossa alma, palavra que traz cura ao nosso ser, palavra que produz a nossa libertação. Que nessa noite, ó Deus Santo, a sua palavra seja cristocêntrica, que não sejam, Deus, acessórios que nos tragam a clareza, que não sejam acessórios que prendam a nossa atenção, mas que seja o personagem principal, o fundamento, que é Jesus Cristo. E que sua palavra, Deus, encontre morada em cada um aqui, em cada coração, Pai. No nome de Jesus, amém? Pode sentar os irmãos. O apóstolo Paulo, aqui na primeira carta de Coríntios, como todas as outras cartas, Paulo ele dá orientações. Paulo ele vai falando acerca da doutrina, vai explicando a doutrina. Paulo ele vai explicando o significado da obra redentora de Jesus. Paulo ele vai dando o direcionamento para onde a igreja deve caminhar. Paulo vai dando instruções acerca da convivência entre os irmãos. Paulo, na condição de apóstolo, que não poderia permanecer em um local fixo, mas ele estava sempre andando para avançar na obra do Senhor. Paulo ele tinha também a veia ali do pastor. Paulo não era somente um apóstolo, mas ele também tinha a veia do pastor na questão do apacentar as ovelhas, na questão do orientar as ovelhas, na questão de resolver os conflitos, na questão de dar um norte para onde a igreja ela deve caminhar. E aqui no início da carta de Paulo aos Coríntios, Paulo ele começa falando sobre a unidade da igreja. Paulo começa dizendo, resumidamente, dizendo que nós não somos cristãos sozinhos. Nós não temos condições de viver uma vida cristã solitária. Muitas pessoas acham que espiritualidade, ter uma espiritualidade sadia, é você estar bem com Deus, somente você com Deus. Mas você ter uma espiritualidade sadia, não é somente você estar bem com Deus, é você estar bem com o irmão. É você entender o mandamento do Senhor de nós nos reunirmos em congregação, nos reunirmos no templo para cultuar o Senhor, para adorar a Deus em unidade. E ali perceber que é pouco, ou é melhor, é incompleto
você ter uma espiritualidade onde você julga que somente você está ligado com Ele. Deus ele pode falar diretamente com você, mas muitas das vezes a resposta de Deus para você, ela vem através do irmão, através de uma unção de Deus que é específica para cada um de nós. E essa unção que está na vida do irmão, não está na sua, mas essa unção que está na vida do seu irmão, que vem para te abençoar e vem para te dar uma resposta. Precisamos compreender como igreja que nós devemos caminhar em unidade. Precisamos compreender como igreja que ouvir as pregações em casa é bom para o nosso crescimento, mas nada substitui a comunhão. Nada substitui aqui, o calor humano. Nada substitui o olhar nos olhos. Isso é ser igreja. Isso somos nós ajudando uns aos outros. Isso somos nós suportando uns aos outros. E quando a palavra fala em suportar uns aos outros, as pessoas pensam, tem que suportar aquela pessoa chata, não aguento ela. Não é nesse sentido. É no sentido de você dar suporte, você segurar. No momento que ela ameaçar que vai cair, você está firme, você vai usar suas mãos, os seus braços, o seu corpo para dar suporte, para que ela permaneça na caminhada. Ou vai ter a situação que você vai estar fraco, vai estar quase caindo, mas essa outra pessoa que vai estar forte, ela é que vai te dar o suporte para você continuar caminhando. Unidade. E o apóstolo Paulo continua falando acerca da cruz de Cristo, a mensagem da cruz. E aqui eu não vou falar de Vasco. Sempre que eu falo mensagem da cruz, vai falar de Vasco, não vou falar de Vasco. A mensagem da cruz, que é loucura para aqueles que perecem, que é escândalo. O apóstolo Paulo ele vai dizer que nós devemos levar essa mensagem, que é escândalo. O mundo pode não compreender. O mundo pode achar balela, mas a mensagem da cruz é a mensagem que liberta. A mensagem da cruz é a mensagem que dá as respostas para os anseios da humanidade. Todas as dúvidas da humanidade, elas vão ser respondidas através da mensagem da cruz. Todos os temores da humanidade serão respondidos através da mensagem da cruz. Quando o mundo compreender que Jesus é a resposta, as crises elas vão embora. Quando o mundo compreender que Cristo é a resposta, vai se parar de se gastar dinheiro com coisas fúteis e vamos investir naquilo que interessa, naquilo que de fato é o que Deus ele deixou para nós como missão. Quando a igreja ela prega a mensagem da cruz abertamente, nós vemos a transformação do local onde a igreja está. Nós vemos a transformação do estado, da cidade. Nós somos metodistas. Nós temos um legado de John Wesley. A Inglaterra passou a ser uma outra nação, um outro país, através da vida de John Wesley. Através de John Wesley, quando ele resolveu pregar abertamente essa mensagem da cruz. Quando ele foi impedido de pregar nas igrejas, ele subiu no cimo do seu cavalo e percorreu um país inteiro a cavalo pregando o evangelho. Quando ele dizia, vocês não vão deixar eu pregar no púlpito, não vão deixar eu pregar nas igrejas, o mundo é minha paróquia, vou pregar nas praças públicas, vou pregar nos cemitérios, vou pregar na frente das fábricas, vou pregar nos parques, vou levar a mensagem da cruz. E quando uma nação recebeu essa mensagem, uma nação foi transformada por conta da mensagem da cruz. E aí a gente volta no primeiro ponto da unidade. John Wesley não fez nada sozinho. Quando ele entendeu que ele precisava de pessoas para o auxiliar no ministério, ele fez essa oração ao Senhor. Deus, dá-me 100 homens
que nada temam senão o pecado, que nada desejem senão o Senhor, e eu mudarei o mundo. Não deu tempo dele mudar o mundo. Não deu tempo dele ver uma nação ser transformada. Mas o legado foi deixado. A semente foi plantada. Daqui a pouco a gente volta assim, guarda isso. Aí o apóstolo Paulo ele continua a mensagem à igreja de Corinto. Ele vai dizendo acerca da vocação dos santos. Ele vai falando acerca empoderando aquelas pessoas que se acham fracas. Eu sou fraco, eu não tenho capacidade. Não. Agora você foi comissionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai suprir as suas fraquezas. É aquele que vai suprir as suas limitações. O Espírito Santo é aquele que vai te levar a locais que por você mesmo não conseguiria. O Espírito Santo ele vai te dar sabedoria, vai te dar coragem, você vai se ver fazendo coisas que você não se via fazendo. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. As pessoas vão olhando, ninguém vai entender nada, mas é Deus fazendo. Deus confundindo, usando as coisas loucas desse mundo para confundir as coisas que são sábias. E aí o apóstolo Paulo ele continua falando acerca do Cristo ressuscitado, ou melhor, crucificado. Para muitos, ou melhor, era isso que acontecia. Maldição, a cruz era maldição. Mas Jesus ele ressignificou a cruz. Aquilo que era maldição passou a ser o canal de Deus. Aquilo que era sinônimo de perdição passou a ser o sinônimo da nossa esperança. Quando nós olhamos para a cruz, nós não vemos ali uma condenação final de uma história. Agora nós olhamos para a cruz e vemos o início de uma nova história. Agora nós olhamos para a cruz e vemos ali, contemplamos ali a morte do velho eu e o nascimento da nova criatura. Não mais perdição, mas esperança para a eternidade. A certeza da salvação. E nós não fomos salvos para ser salvos. E aí agora eu vou começar a pegar. Não, ainda não. Nós não somos salvos para ser salvos, só para ser salvos. Quando nós iniciamos a nossa jornada de fé, nós temos que ter o sentimento dentro de nós, a ideia dentro de nós, de que nós somos chamados para algo. Eu não fui chamado para ficar sentado ouvindo um sermão. Eu não fui chamado para ficar, agora que você tem Cristo, eu vou ficar aqui esperando os dias se passarem até a volta dele. Da mesma maneira que Deus ele usou alguém para te alcançar. Deus usou alguém para te alcançar. Deus usou alguém que perdeu tempo, gastou tempo lá, me discipulando, me ensinando. Com certeza tendo vontade de dar uns tapas na minha cara de vez em quando. Mas ele gastou tempo até Cristo ser formado dentro de mim. Da mesma maneira que alguém fez isso com você também. Quando nós nos achegamos na fé cristã e compreendemos, Deus ele nos chama para que você também seja esse, que gere Cristo em alguém, que molde o caráter de Cristo em alguém. E aí, como isso vai ser feito? Nós temos individualidades. É por isso que nós temos os dons ministeriais. Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres.
Ah, eu não sou um desses 5. Ah, calma, jovem gafanhoto. Nós temos lá, relatado em Coríntios, além dos 5, nós temos o Ministério dos Socorros, que é o ministério que vai dar apoio a esses 5. E o Ministério do Socorro é para prestar socorro, não é para você correr. Não é do socorro. Qual é o ministério? O socorro. É para socorro, socorrer, dar o suporte. Deus ele te chamou para algo, para edificação de algo, para uma obra. Deus te chamou para ser um cooperador. É por isso que nós fazemos a nomenclatura nossa, ela foi mudada. Porque antes nós falávamos que nós fazíamos missões. E quando a gente coloca missões no plural, dá a conotação que existem várias missões a serem feitas. Mas nós mudamos a nossa nomenclatura para fazermos missão no singular. Por que isso? Porque nós estamos em uma só missão. Nós estamos dando continuidade a uma missão. Eu não tenho uma missão pessoal. Você não tem uma missão pessoal. Nós somos chamados para sermos cooperadores a continuar a missão que foi iniciada por Cristo. O Senhor estabeleceu a igreja para continuar a missão que Cristo iniciou. Por isso nós fazemos missão, nós temos uma missão. Você foi chamado para fazer uma missão, continuar uma missão. É por isso que Paulo fala que nós somos cooperadores de Deus. É comum nós dizermos que nós somos usados. Eu quero ser usado, eu fui usado pelo Senhor. Mas quando a gente vai pensar racionalmente, ser usado não é legal. Ser usado dá aquela conotação de que eu te usei por um propósito, agora se você não é mais útil, eu não te uso mais. Você não presta mais para mim. É por isso que Paulo fala que nós somos cooperadores. Você não está sendo usado para ser descartado. Você está cooperando com algo que está em andamento. O Senhor te chama para cooperar com essa missão. Ele não te chama de cavalo, igual a concorrência chama. Nós estamos numa nova realidade. Nós estamos numa nova situação. Nós estamos num patamar onde, depois se você for ler durante a semana aqui, João capítulo 15, aí um monte de gente vai chegar nesse texto aqui igual eu prometi, mas eu vou ficar no tempo. O tempo vai estar aqui. João 15 ele vai falar, Jesus ele está dizendo que agora eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. É Jesus mudando a mentalidade da igreja. Jesus mudando a mentalidade das pessoas. Olha, o servo não sabe o desejo do Senhor. O servo ele só abaixa a cabeça e vai fazendo o que ele tem que fazer, sem compreender, sem saber o propósito, sem saber o plano, o projeto. Mas eu estou chamando vocês de amigos, porque o amigo ele conhece o desejo do coração. Aquele que é cooperador de Deus, cooperador da obra do Senhor, ele coopera porque ele tem o entendimento e sabe o desejo do coração do Senhor. É por isso que Paulo escreve mais na frente que o desejo, lá em Tessalonicenses, que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós já sabemos o desejo do coração do Senhor. Por quê? Porque nós somos cooperadores, nós somos amigos, nós somos filhos. E aí o apóstolo Paulo, aqui no início do capítulo 13, ele vai dando esse entendimento de que nós somos cooperadores e de que a obra não é nossa, não é pessoal, a missão, ela vai continuando. Ele fala em determinado versículo aqui, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento ele veio do Senhor. Não tem essa que você fala, eu sou de um, ele está dizendo,
pessoas dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não tem essa para você dizer, quem me gerou foi a pastora Neide, eu sou da pastora Neide. Não, eu sou do pastor Carlos Alberto, sou da pastora Carmen, eu sou do bispo. Chega o outro, eu não sou de ninguém, eu sou da mamãe. Não tem essas individualizações. Nós estamos numa missão onde não importa o mérito. Quem que deu o mérito não importa, porque a glória é do Senhor. Não importa se eu evangelizo alguém aqui hoje e essa pessoa amanhã vai aparecer lá na Igreja Batista. Eu não prego metodismo, eu prego Jesus Cristo ressuscitado. Aconteceu comigo um tempo atrás, uma pessoa foi visitar a igreja, eu era da Macedônia. A pessoa foi visitar a igreja, eu via lá sentando sozinho no fundo, no banco lá no fundo. Acabou o louvor, saí da bateria, fui lá, conversei, cumprimentei, dei as boas-vindas. Ela foi embora. Algumas semanas depois ela apareceu no nosso culto lá de jovens. Mesma coisa. Fui lá, falei, chamei ela para o próximo culto. No outro dia, domingo, ela estava lá na igreja. O pastor fez o apelo, ela aceitou Jesus. No domingo, estava ela lá na igreja com a gente. No domingo, ela lá na igreja com a gente. E aí veio o nosso outro culto dos jovens, ela estava lá. E o culto acabou tarde. Eu falei, a galera aí que na época não tinha Uber ainda. Então, a galera aí que não tem mais ônibus e tal, espera aí que eu vou dar carona com vocês. Eu dei um tour pela cidade. Vi gente de todas as quebradas possíveis. E essa pessoa, essa jovem, foi uma que eu dei carona. Ela falando para mim, ela foi a última que eu deixei. Ela falou para mim, Deus, eu quero te pedir desculpa. Eu falei, por quê? Porque tem um tempo que eu estou indo lá na sua igreja. Eu aceitei Jesus lá. Mas eu quero servir a Cristo lá na Igreja Batista. Porque eu tenho, os meus amigos crentes, são todos de lá. As primeiras pessoas que falaram de Jesus para mim, foram eles. Com eles já tenho um afeto, uma caminhada. Eu sei que agora que eu aceitei Jesus, eu no dia a dia, no trabalho, quando eu não souber o que fazer, eles vão me orientar e para mim vai ser melhor estar perto deles, congregar com eles. Eu falei, vai com Deus. Você não precisa pedir desculpa para mim por conta disso. O importante é que você foi salvo. Se você vai servir a Deus lá na Igreja Batista, seja a melhor cristã que você pode ser lá na Igreja Batista. Queria que ela estivesse comigo, queria que ela estivesse lá na Igreja Metodista, queria. Mas o mais importante somos nós povoando o céu. E aí eu falei isso para algumas pessoas, não, Deus, que é isso? Você tem que ir lá, não pode. Ela é nossa. Ela nasceu aqui, ela aceitou Jesus aqui. E eu falei, não tem essa, meu querido. Ela aceitou Jesus aqui, mas ela começou ouvindo lá, e quem sabe no futuro ela vai para um outro lugar. Às vezes Deus quer plantar ela em uma outra situação, em um outro ministério. Não interessa. O importante é que nós somos cooperadores. O importante é que Cristo foi gerado nela. O importante é que Cristo foi glorificado através da vida dela. E Paulo vai falando disso, vai falando sobre a questão do trabalho, do serviço, vai falando das edificações. Aí a gente chega onde a gente começou a ler. Agora que eu vou pregar. Depois de meia hora. Paulo vai falando sobre essa edificação, vai falando sobre esse trabalho.
Ele começa dizendo: nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Vocês foram construídos, ou vocês foram plantados e colhidos, e agora vocês são cooperadores. Agora sua realidade é outra. Agora você não é mais a uma ovelha que Jesus vai atrás. Agora você faz parte das 99 que estão na Cristo. A sua realidade é outra, a realidade mudou. E continua: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo aqui ele não dá margem para nenhuma dúvida. Paulo aqui não dá margem para nenhuma teoria, para nenhum porém. A verdade é uma só. O fundamento é um só. O fundamento é Jesus. A sua mensagem é cristocêntrica. Você tem que fazer Jesus na sua mensagem, Jesus ele tem que estar claramente sendo divulgado, sendo anunciado. Em determinadas situações, como estratégia, a gente pode ir evangelizando pelas beiradas, comendo pelas beiradas. Mas nós temos que chegar direto no ponto, e o ponto é: o fundamento é Jesus. Paulo ele fala: olha, eu comecei como um sábio construtor, e eu lancei o fundamento, mas agora eu não estou mais aí. Outro vai continuar a construção. Mas você não pode lançar um outro fundamento, porque o fundamento ele já foi lançado. E o fundamento básico é Jesus Cristo. Quando se fala de fundamentos, eu me lembro uma vez um amigo meu falando do tio dele que é rico, o tio dele que é milionário. Ele falou: pô, meu tio é milionário. Eu falei: pô, é mesmo? Não, ele foi falando das coisas que o tio dele tinha lá e tal. E um dia a gente foi na casa desse tio dele, porque eu descobri que eu estudei 6 meses com o filho dele. O menino era terrível. Durou 6 meses na escola e a escola convidou ele a sair. E aí ele falou: pô, você estudou com o João, lá, né, João? Estudei com o João e tal. Pô, falei dele de você para ele lembrou de você e tal. Vamos lá, eu vou fazer um churrasco lá. Vamos lá. Eu falei: opa, churrasco na casa de quem tem dinheiro? Indo. Não precisa levar nada? Pô, melhor ainda. Fomos lá na casa. Uma casa boa, uma casa, não uma mansão, mas uma casa boa, tal. E no meio da coisa foi o quê? Olha o ano, foi 2012, 2011, sei lá, 11, 12, por aí. Porque eu não estou falando a data, você vê a questão monetária. E ali ele falando da casa e tal, ele falou: olha, para construir essa casa, o que eu mais gastei foi na fundação. O que eu mais gastei foi nas bases. Porque a partir de uma base forte, eu posso construir qualquer coisa aqui. Eu perguntei: mas quanto gastou aí na base? Eu gastei 500 mil, só na base. 500 mil é muito dinheiro hoje? Imagina 2011, 12, sei lá. Ele gastou 500 contos só na base, só na fundação da casa. E ali ele construiu a casa. Se ele quiser construir um prédio, ele pode construir um prédio. Se ele quiser montar um condomínio, a Vila dos Chaves ali, ele pode fazer. Por quê? Porque ele tem uma base firme, um fundamento sólido. Quando Paulo fala que o fundamento é Cristo, é porque ele está dizendo que o fundamento é sólido. Se nós colocarmos a nossa fé em algo que não seja Jesus, é um fundamento que vai ruir. Se você colocar a sua fé em mim, pobre de você.
Se você colocar a sua fé na irmã que ora, nas irmãs do coque, cadê a Manu? Está lá, tá lá. Irmã do coque não dela. Você vai se frustrar. Por isso que Paulo ele fala abertamente. O fundamento, ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto. Paulo é Jesus Cristo. E se o que alguém que edifica sobre o fundamento é ouro, achei. É ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a mostrará. Porque será revelado pelo fogo, e o fogo provará qual a obra de cada um. A partir do fundamento, nós começamos a boa obra. E aí tem um ditado: nem tudo que reluz é ouro. Muitas das vezes nós olhamos para alguns ministérios, para algumas obras aí, a gente acha, nossa, que lindo, nossa, é tudo, quero ser como eles, nossa, eles são perfeitos aqui, nós somos miseráveis, dá tudo errado, mas olha só, nem tudo que reluz é ouro. Muitos ministérios que aparentavam ter solidez, muitas igrejas que aparentavam ali ser igrejas que pregavam a verdade, muitos homens e mulheres de Deus que pareciam ser fiéis e firmes, o tempo mostrou que as obras deles não estavam fundamentadas em Cristo. O tempo mostrou que as obras deles não estavam firmes no fundamento que interessava. Paulo, quando ele vai falando é ouro, prata, pedra preciosa e tal, se não aparecer nesse tempo, se eles resistirem a esse tempo, no dia do Senhor, elas serão colocadas à prova. E que dia é esse? O dia do juízo. No último dia, as nossas obras serão colocadas à prova. No último dia, serão reveladas de fato qual eram as nossas motivações. Se eu servi a Deus, se eu fiz a obra de Deus com a motivação correta, ou se eu fiz com interesse escuso, com interesse particular, se eu não usei só Jesus somente como um pano de fundo, se eu não quis ser ativo na igreja com o objetivo ali de louvar a Deus ou de impressionar alguém, se eu não me coloquei à disposição do pastor, da pastora, para desempenhar alguma função, com o objetivo de servir ou com o objetivo de ser um bajulador. E aí nós vamos, como eu falei, que dentro de tempo, que o nosso fruto permaneça. Nós somos cooperadores do reino de Deus, chamados para edificar sobre o fundamento que é Cristo Jesus. Para quê? Para que o nosso fruto permaneça. Para que aquilo que nós estamos semeando seja algo que seja semeado para a eternidade. Aí eu volto, falei para vocês guardarem lá que eu estava falando de John Wesley. Algo que foi semeado para a eternidade. Um coração, uma experiência de coração aquecido. Uma autoridade no Espírito, um desejo de se pregar o Evangelho, a despeito de tempo bom, se estava fazendo sol, se estava chovendo, ou se estava nevando. Ele estava saindo do cavalo, anunciando o Evangelho. Essa oração, onde ele pediu 100 homens, e Deus deu muito mais de 100 homens. Onde ele disse que ele abalaria o mundo, ele não chegou a ver, mas a oração, a semente, ela foi lançada para a eternidade. Ele não viu, mas o movimento que ele iniciou se tornou uma igreja, se tornou um povo.
E hoje você faz parte desse povo. Por quê? Porque o fundamento que nós fomos edificados foi Cristo Jesus. Ele não fez discípulos de si mesmo. Ele fez discípulos de Cristo Jesus. A mensagem que nós carregamos não é a mensagem de um homem, não é a mensagem de uma igreja, mas nós carregamos a mensagem da cruz de Cristo. Cooperadores do reino. E o apóstolo Paulo continua. Verso 16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Paulo, ele traz essa nova realidade que nós somos. Nós somos cooperadores. Nós somos homens e mulheres que somos chamados para ir para o campo. Agora não estou me lembrando aqui, eu acho que foi Charles Spurgeon. Se não foi ele, depois o autor da frase me perdoe. Mas ele disse: se você não é missionário, ou melhor, não é essa não, é parecido, mas não é essa. Todo cristão é um missionário, ou ele é um impostor. Se você não é missionário, o que é ser missionário? Você pregar essa mensagem. Se você não leva essa mensagem, você não é convertido. Se você não leva essa mensagem, você não nasceu de novo. Se você não leva essa mensagem, não compartilha essa mensagem, não dá bom testemunho dessa mensagem, você é um impostor. Você está se enganando. E nós temos várias pessoas se enganando. Quando eu era mais novo, na época da MK bombando, gravadora, tinha um grupo lá, que agora não vou saber o nome do grupo, que era só de mulher. Elas tinham uma música lá que falava Perdidos na Casa do Pai. Existem muitos perdidos na casa do Pai, porque estão aí se enganando, porque estão achando que é só cumprir um ritual, porque estão achando que é só chegar na igreja, Deus, eu vim, e acabou. Pessoas que estão perdidas na casa do Pai porque se esqueceram dos votos e dos compromissos que fizeram. Votos que não foram feitos para pessoas, mas foram feitos para o Senhor. O que a palavra chama do voto de tolo. A palavra diz: olha, se você vai fazer um voto e você não vai cumprir, então é melhor você nem faça. Mas a partir do momento que você fez, você firmou um compromisso com Ele. E aí nós estamos vendo os perdidos na casa do Pai. E o apóstolo Paulo chama para essa nova realidade. Olha, vocês são cooperadores, vocês têm que ir para o campo. Vocês podem ficar tranquilos, porque vocês não estão indo de peito aberto. Vocês não estão subindo o morro para combater o comando vermelho sem equipamento, com fuzil falhando, sem colete, sem capacete. Vocês estão indo protegidos. Porque vocês têm, qual proteção que nós temos? Nós temos a proteção, porque nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos santuário de Deus. E o que é ser santuário de Deus? Seu santuário de Deus significa que nós somos um local de adoração. Mas a adoração não é nossa, não é para nós. Nós somos um local de adoração porque o Espírito Santo mora dentro de nós. E o culto e a nossa vida é uma vida de constante adoração. E o nosso culto ele nunca termina porque o Espírito Santo está aqui. Nós somos o local dessa adoração. Nós somos o local da manifestação do poder de Deus. Aí de novo
falando das palavras do apóstolo Paulo, onde diz que a pregação dele não consistia em palavras persuasivas, palavras bonitas, mas do poder de Deus. Por que do poder de Deus? Porque ele é a habitação do Espírito Santo, a manifestação do poder de Deus. Isso não foi privilégio de Paulo, não foi exclusividade de Paulo, isso não é exclusividade do pregador, do pastor que você admira. Isso está sobre a sua vida. Você é essa habitação, você é essa manifestação do poder de Deus. A gente tem que parar com essa coisa de ficar sempre chorando, lamentando. Ah, vida, aos céus, o azar, preciso de cura, preciso de dizer quê, e toda vez preciso de cura hoje, preciso de cura amanhã, preciso de restauração hoje, aquele dia. Quando você vive dessa forma, você está dizendo para Jesus: olha, o seu sangue vertido na cruz foi insuficiente. Eu preciso de toda vez, eu preciso de restauração, eu preciso de curar, ser curado, Senhor, eu preciso ser limpo, todo dia. O apóstolo Paulo está falando assim: vai, você já foi curado, você já foi liberto, o Espírito Santo habita dentro de você, agora vai. Aí fica uma geração de crentes que fica se lambendo ferida, se lamentando, e o diabo batendo palma. É isso aí. Eu falei semana passada, eu acho que foi semana passada que eu falei, que existe muita teologia aí que foi o próprio diabo que fez. E o pessoal fica preso em coisinhas, se travando em coisinha e se esquecendo do que de fato tem que ser feito. Você foi chamado para ser cooperador, para ir para o pau. Você é morado do Espírito Santo. Para quê? Para que o fruto permaneça. Para que você plante para essa eternidade e pessoas sejam transformadas através da mensagem que você carrega. Para que pessoas olhem para você e vejam e tenham em você um exemplo, um padrão de fé, um padrão de santidade. Para que você seja o auxílio para moldar Jesus Cristo e mostrar: olha, caminha isso aqui, agora você pode ir. Eu fui o seu tutor nos primeiros passos, agora você já aprendeu a correr. Vai! Igreja é ponto de partida. Nós só chegamos aqui para sermos enviados, nós chegamos aqui para irmos ao mundo, lançando essa semente, levando essa mensagem, para que ela cresça, para que ela floresça, para que o fruto venha, e esse fruto permaneça. Deus não faz nada sem propósito, Deus não faz nada por acaso. Tudo que Deus faz às vezes parece ser sem nexo, parece ser uma coisa avulsa, mas nada que Deus faz é avulso. Lá na Geopasso, na escola dominical, eu não cheguei eu ia falar disso hoje, mas não deu tempo. Lá o pessoal começa a me provocar, aí eu não me aguento, aí a gente vai falando outras coisas. Mas lá eu estava falando acerca do tabernáculo. O tabernáculo foi instituído por Deus ali para Moisés, para começar a ensinar o povo se acostumar a ter a presença de Deus perto. Antes Moisés subiu no monte, ninguém subia no monte. E as pessoas tinham medo de Deus. Não, nada, não vou nada. Daqui eu estou vendo Moisés subiu. Daqui eu estou vendo em cima do monte lá, só raio e trovão, é ruim. Se acontecer alguma coisa, acontece com ele lá e depois continua daqui. E Deus instituiu o tabernáculo para estar ali no meio do povo, para o povo se habituar com a presença, o povo começar a compreender quem era Deus de fato. E o tabernáculo
ele é todo projetado, apontando para a obra redentora de Cristo Jesus. No início do tabernáculo, na frente do tabernáculo, nós dizemos, existia a porta. E o que era a porta? A porta era a porta. O local de entrada. Parece ser, só porta, nada a ver, aqui tem porta, todo lugar tem porta. Mas quando você fala de porta para o judeu ele sabe do que você está falando. Quando Jesus diz, eu sou a porta, o judeu compreendeu o que Jesus estava dizendo. Eu sou aquele que é o caminho para você adentrar no tabernáculo. Eu sou aquele que sou o caminho que se abre para você chegar à presença do Senhor. E eu não vou falar com isso aqui, senão ficar até amanhã falando. Mas lá nós temos o altar do sacrifício, a pia de bronze, a mesa dos pães e por aí vai. Tudo isso aponta para Jesus. Nada é por acaso, nada é desconexo, nada é assim, não tinha nada para colocar aqui, vou inventar esse negócio aqui. Não, Deus fez tudo com um propósito. E Deus ele continuou fazendo a mesma coisa, tudo com um propósito. Aquilo que muitas vezes nós somos ministrados em algumas áreas é com propósito. Aquilo que Deus fala, nos alerta em determinadas situações é com propósito. Quando Deus nos orienta, nos desperta, nos chama para algo, é com um propósito. Às vezes a gente não pode saber agora o que é. Mas no momento que acontecer, o Espírito Santo vai nos trazer a memória. Nós vamos lembrar, foi para isso que Deus me preparou. Foi para isso que Ele ministrou a minha vida, foi por isso que Ele me curou, foi por isso que Ele me exortou, foi por causa disso que Ele chamou minha atenção, me deu uma sacudida. Foi para isso que eu atentei, voltei meu olhar. Deus Ele faz. Deus Ele faz. Eu estou na fase da minha vida que a fase do tio bebê. Eu durante muito tempo eu falava que uma criança comigo só uma de cada vez. Eu continuo nessa pegada, criança só uma de cada vez. Mas porque recentemente as crianças estão me amando de tudo que é lugar. Sexta foi mais um. O Wilker. O Wilker me viu na rua, veio correndo, tio, nem no senhor falar meu nome. Tio, disso, lá como é que ele falou. Vem correndo lá, tio, pegando no colo, ei, eu nem sabia que você sabia meu nome. Mas por que ele está nessa. Não sei. Mas só sei de uma coisa, tem um propósito. E no dia que isso se manifestar, vou compreender, foi por conta disso que Deus fez. Estava conversando com o pastor Vanderlei, pastor lá de Itatiaia. E aí, estava conversando lá, estavam os filhos dele e estava um amigo do filho dele. Pensa num menino lá, no amigo do filho dele, lá no menino tem que ter paciência assim, maior que da de Jó. E o moleque colou o filho do pastor e para tudo que é canto vai estar junto com o menino e começou a ir na igreja por causa do filho do pastor e tá indo. E o pastor falou para ele, pro filho dele, ô Daniel, Deus ele coloca pessoas para a gente discipular. Ele falou, bom, mas Deus não tinha ninguém mais fácil, não. Tinha que ser logo ele. Só vai. Só receba. Luva de pedreiro, receba. A gente pode não compreender. Mas se Deus ele colocou, é porque Ele sabe quem nós somos capazes. Se Deus ele colocou isso, essa missão, se Deus cruzou o destino,
Porque Ele sabe que você é capaz. O que o bispo Paulo Rangel sempre diz, a intencionalidade. Nós temos que ser crentes intencionais. Aquilo que nós fazemos, nós temos que ter uma intenção. E a intenção sempre é fazer Cristo conhecido. Mesmo que a situação ela não seja, entre aspas, propícia para esse momento. Mas assim como no futebol tem a questão de você tentar cavar a falta, cavar o pênalti, forjar ali um impedimento, nós como cristãos temos que cavar a oportunidade. Cavar um momento onde Cristo ele vai ser glorificado. Cavar um momento onde Cristo vai ser anunciado. Que nós somos operadores. E lançando sobre o fundamento que é Jesus, o nosso fruto vai permanecer. O nosso fruto vai para a eternidade. No dia de hoje, meu irmão e minha irmã, Deus ele fala ao seu coração através dessa mensagem. Você sai daqui com o seu coração com esse sentimento de que você não é qualquer um, que você não está aqui de passagem, de que as coisas, uma vez que agora você é crente, as coisas que acontecem na sua vida não são mais por acaso, mas que você vive uma vida com um propósito. E o propósito maior é anunciar ao Senhor. Até mesmo numa roupa, um dia vestir uma roupa e chegar lá com o objetivo, porque você veio com essa roupa, vim com essa intenção. E você vai lá e vai falar de Jesus por causa da roupa que você está. Porque você está com esse óculos, estou com esse óculos e sei lá, você fala e o objetivo. Por que você veio? Eu só vim por esse objetivo. Levando a glória de Deus, como templos, santuários do Espírito Santo. E Deus ele cuida dos seus. O Senhor cuida dos seus. Assim como nós temos zelo por esse templo que foi edificado por mãos humanas, Deus ele tem zelo pelo templo espiritual que somos nós. Se nós temos zelo por isso aqui, quem sabe que um dia vai acabar. Quanto mais Deus tem zelo por esse templo aqui, que habita o Espírito que é eterno, o Espírito que é santo. Na sexta-feira, eu estava saudosista. Aí eu e o Zé cantando só música da velha guarda. E agora eu lembro de mais uma. Eu não vou saber cantar inteira, mas a música fala: Deus cuidará de ti na sua dor, com todo amor, jamais te desamparará. Deus cuidará de ti. Ele cuida de mim, ele cuida de você. Não tenha medo, vai. Estou chamando você para ir, vai. Vai sabendo dessa verdade, ele cuida de você. Mas eu estou na fase do ir ainda. Mas Deus está cuidando de você agora na preparação para você ir. Ele está cuidando de todos os detalhes, ele está cuidando de todo o processo. Para quando você for, você vai sem olhar para trás. Você vai sem ter medo. Você vai sem ter receio. Coloque de pé, meu irmão. Deus cuida de você.
Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. O seu fruto vai permanecer. Você vai plantar para a eternidade. A sua obra vai passar pelo fogo. Vai ser provada pelo fogo. E ela não vai se queimar. O fogo de Deus sobre a sua vida não vai ser um fogo de juízo. Não vai ser um fogo de purificação. Declaro essas palavras sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. Pela fé. Pela fé. Volte sua atenção para o Senhor nessa hora, meu querido. Deus cuidará de você. Chamados a dar frutos. Chamados para edificar. Chamados para construir. Chamados para lançar o firme fundamento, que é Jesus. Chamados para termos uma mensagem clara e objetiva. Chamados para não contarmos com as nossas próprias forças. Chamados para não termos medo. Chamados para nos apegarmos ao amor do Senhor. Chamados para manifestar o Espírito Santo que habita dentro de nós. Chamados para continuarmos a missão que foi iniciada por Jesus Cristo. Chamados para sermos agentes de salvação para esse mundo. Deus Santo, nós estamos aqui nessa noite, obedientes à Sua palavra, obedientes às Suas ordens. O Senhor nos ordenou para que nós fôssemos. E nessa noite, ó Deus Santo, a Sua igreja está sendo enviada pelo Senhor. Que nós não sejamos uma igreja, ó Deus Santo, de pessoas covardes. Não sejamos uma igreja, Deus Santo, de pessoas que arranjam desculpas. Que nós não sejamos uma igreja, Deus Santo, de pessoas que tenham ingratidão no seu coração. Nós queremos obedecer o seu chamado, nós queremos obedecer a sua voz. Nós nos revestimos com os dons dados pelo Espírito sobre as, que já estão liberados sobre as nossas vidas. Que nessa noite, Deus Santo, através da obra do Teu Espírito em cada coração aqui, Jesus, venha o ardor para o serviço. O desejo, Deus Santo, de não somente te buscar individualmente, mas o desejo de fazer o seu nome conhecido, onde o Senhor nos enviar. O desejo de usarmos nossos dons e talentos para o serviço da sua casa, para o serviço da evangelização, para o serviço do anúncio do seu reino. Lançando o fundamento que é Jesus. Lançando as bases que vão permanecer para a eternidade sobre os seus filhos e filhas aqui nessa noite, Pai.
o espírito de intrepidez, de coragem, ousadia, aquilo que vem somente do Senhor. O Senhor nos leve para os nossos lares nessa noite, Pai, sob a sua proteção, sob o seu cuidado, sob a sua direção. Que a nossa vida seja uma vida onde manifeste a sua glória. Que a nossa vida seja uma vida de carregar essa mensagem. Como diz a sua palavra, que nós somos cartas escritas. Que tenhamos uma semana, Deus, na prática da sua palavra, manifestando o Senhor, sendo instrumentos, canais de bênção do Senhor na vida uns dos outros, na vida daqueles que necessitam. O Senhor nos traga de volta na quinta-feira, no próximo culto, Deus, com o nosso coração desejoso de te buscar mais e mais, de te servir mais e mais, e de alimentarmos, ó Deus, a nossa fé através da palavra que será ministrada. Que sintamos o seu calor, o seu conforto, o seu consolo, através da vida do irmão que estará ao nosso lado, manifestando essa unidade que vem do Senhor, para a glória do teu nome. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Louvado seja nosso Deus. Te abençoe, meu irmão. Para a paz de Cristo, Ele te abençoe.